Então eu tenho aqui esse novelo já usado de batik. Tá vendo aqui, gente? Eu gosto muito do batik pra fazer meias, então se você quiser, fica aí a minha dica, tá? Essa tonalidade, eu vou colocar aqui, é a cor 9969, tá, gente? Tá um pouquinho difícil ver, mas está aqui. E para esse material eu vou utilizar agulhas circulares, porque a meia ela é feita de forma circular. E essa aqui é uma agulha Takumi da Clover de 4 milímetros. Eu estou utilizando o cabo bem longo que eles têm lá, mas existem várias medidas diferentes de cabos. Todos esses materiais aqui você encontra no site do Bazar Horizonte. Vou deixar o link aqui pra você, tá na descrição do vídeo também. Lá você tem cupom de desconto para compras que não estão com desconto já, né? Mas tem bastante coisa em promoção. É só colocar Blog by Day no seu carrinho e aproveitar, tá bom? O site é fantástico, tem todos os fios que a gente tece. Eu vou começar pela montagem dos pontos. Vou dar 3 voltas aqui do fio em volta dos meus dedos, segurar aqui essa parte e começar a montagem dos meus 48 pontos, tá bom? É claro que se você quiser uma meia para outros tamanhos, a montagem vai variar. Então, mais informações para outros tamanhos eu vou deixar também, tanto na minha lojinha de receita, no Jardim de Novelos, e aí você também pode me perguntar como adquirir a receita para outros tamanhos, porque a explicação vai funcionar para todos, mas aqui no vídeo eu vou fazer o tamanho 38 a 40. Quarenta e cinco, 46, 47 e 48 pontos. Quando a gente termina a montagem, a gente vai dividir por 24 pontos para cada agulha, porque a gente vai tecer, ó, de forma circular, e por isso que eu uso uma agulha tão grande. Então, vamos pegar aqui um marcador pra gente saber onde começa e termina a nossa voltinha. Vou usar esse pretinho aqui bonitinho, olha só. Tá vendo? Que gracinha. Colocado o marcador, a gente vai contar, então, 24 pontos. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dobro o fio ao meio pra puxar. Se você não sabe fazer a técnica do laço mágico, tem videoaula aqui no meu canal pra ensinar essa técnica do laço mágico. É importante porque sem essa técnica você não consegue tecer as meias de forma circular. Então, quando a gente coloca todos os pontos, olha, certinhos assim, a gente consegue pegar o fio e a gente vai trabalhar agora a nossa primeira voltinha, que é toda com pontos em meia. Então, eu gosto de pegar as duas perninhas do fio. Vamos colocar aqui nesse primeiro pontinho e nós vamos tecer meia. Meia no primeiro ponto, no segundo ponto, com as duas perninhas do fio, tá? Que assim a gente já tá fazendo acabamento nessa ponta inicial. Meia no segundo, no terceiro, no quarto, em todos os pontos da nossa agulha, basta a gente fazer ponto meia. Quando você chegar aqui no fim da primeira parte da voltinha, teça o último ponto, pare, gire de forma a colocar os pontos que foram tecidos para baixo, reintroduzir os fios, puxar o fio para reintroduzir os pontos na agulha de cima, olha só. Então, ela vai girando e vai entrando novamente dentro da agulha, todos os pontos. E essa é a posição que o nosso trabalho vai ficar. E mais uma vez a gente vai tecer, vamos puxar o fio de baixo até metade dele, ficar para um lado da agulha e a outra metade para o outro lado. Esse é o laço mágico que eu ensino aqui no canal.
E agora, nós vamos continuar fazendo ponto meia na segunda metade da meia. Puxa bem esse pontinho para fechar qualquer tensãozinha de ponto que esteja deixando eles mais afastados. E basta seguir até o final da primeira voltinha, desculpem, em meia. Nós vamos fazer 2 voltas em ponto meia, tá bom? Então, nós fizemos a metade da primeira e essa é a metade da segunda. Agora, eu tô chegando no final da primeira volta completa. Da mesma forma, nós vamos repetir. Vamos girar o trabalho, puxar o fio para reintroduzir os pontos na agulha de cima, que está aqui, ó. Ela volta os pontos para a agulha, a gente vai torcendo. O marcador, a gente vai reintroduzir, então eu puxo a agulha de baixo até ficar com a metade do fio. E vou colocar o marcador aqui pra gente fazer a segunda voltinha. Olha só, se ficar com esse espaço grande entre os pontos, não se preocupe. É só você colocar de novo o fio aqui bem no comecinho, ó. Tá vendo que quando a gente puxa, eles aproximam? Faz em meia. Lembrando que esse primeiro ponto, ele tá com 2 perninhas de fio, porque a gente fez ele duplo. Então, vamos seguir o segundo pontinho em meia, o terceiro, o quarto, todos eles estão duplos, perceba? E agora vamos ficar só com um fiozinho mesmo. E assim a gente já fez acabamento nessa pontinha de fio inicial, e ela não vai ficar aparecendo, ela já tá agora presa na trama do nosso trabalho. Eu vou fazer então uma segunda voltinha em ponto meia. Terminando aqui, ó, o último pontinho. De novo, giro o trabalho. Puxo para reintroduzir os fios na agulha que está em cima. Vai ficando mais fácil conforme a gente vai tecendo, viu? Tricô circular, quanto mais a peça anda, mais fácil fica. No começo é um pouco difícil. Vamos fazer aqui a segunda metade, também ponto meia. Notem que o fio ele está para trás da minha agulha, tá, gente? Isso é importante também. Quando eu teço, eu aperto para evitar furos nessa dobra do trabalho. E continuo um ponto meia. E aqui está, olha só, terminei a segunda parte da meia, giro novamente, vamos reintroduzir, é sempre preciso reintroduzir. E com cuidado, a gente não pode deixar de colocar também o marcador, tá, gente? Que pode ficar solto no trabalho, às vezes eu também coloco ele bem aqui no comecinho, mas eu vou fazer assim para que você entenda que tem o marcador, tal, para ficar mais didático. Então, eu vou puxar a agulha de baixo. Vamos reintroduzir o marcador e agora a gente vai para o que seria a nossa terceira voltinha. Só que agora nós vamos fazer um ponto canelado. O nosso ponto canelado ou ponto barra é uma barra 2x2 que a gente vai colocar aqui. Então, olha só, o fio está para trás, nós vamos começar aqui esse primeiro pontinho. Vamos fazer 2 pontos em meia. Então, aqui está o primeiro, lembra de apertar para não ter furos na meia. Depois dos 2 pontos em meio, o fio vem para frente e nós vamos fazer 2 tricôs. Desta forma. E agora a gente continua repetindo esses 4 últimos pontos. Então, vamos lá. 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 2 pontinhos em meia,
2 pontinhos em tricô. Terminando com 2 meias e 2 tricôs. Quando você chegar no final, você precisa memorizar que você terminou com 2 tricôs. Então, guarda essa informação. Gira o trabalho e vamos reintroduzir os pontos na agulha de cima. Por que eu falo para você memorizar que você terminou com 2 pontos em tricô? Porque agora, na parte de cima, nós vamos continuar com 2 pontos em meia. Então, o fio vai para trás das agulhas, olha aqui. E vamos continuar com 2 meias. Lembrando que o primeiro ponto a gente dá uma puxadinha para evitar furos. E continuamos normal. 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs. E assim eu continuo até chegar no fim desta voltinha. Eu termino com 2 meias e 2 tricôs. Prontinho, fiz uma voltinha. O que eu vou fazer agora é repetir essa última voltinha até que a minha meia tenha 8 centímetros nessa parte do punho, né, na parte de cima, do caninho. Então, você vai sempre reintroduzindo, ó. Gente, pra não perder o marcador, eu vou colocar ele no meu trabalho, tá bom? Então, eu vou colocar ele como um marcador, deixa eu ver aqui, vermelho. Vou colocar aqui bem no pezinho desse ponto, porque eu sei que quando chegar aqui, eu tô no início da carreira, tá? Assim ele não fica solto na agulha. Porque agora eu vou tecer pro lado de cá, repetindo voltinhas em ponto barra 2×2, como eu acabei de mostrar pra você. Então, aqui nós vamos, olha só, fazer 2 meias, 2 tricôs. Lembrando que quantas carreiras você fizer, é legal você anotar para repetir a mesma quantidade na outra meia, porque são 2 pares. Na verdade, é um par, né? Então, você tem que fazer a outra meia e é legal anotar a quantidade de carreiras para não acontecer nenhum equívoco, não se baseando apenas nos centímetros, tá bom? Então, essa é a minha segunda volta e eu vou continuar e conto para você daqui a pouquinho quantas voltinhas eu dei para ter 8 centímetros, que são medidos aqui do comecinho. E eu voltei. Olha aqui, eu vou começar agora pelo lado que eu começo a voltinha, tá? Só para vocês entenderem aqui como é que tá meu projeto. E a gente agora vai medir. A listra, gente, ela é formada pelo degradê do fio. Vocês vão ver que às vezes não dá pra ver muito de pertinho, mas de longe vai estar com o efeito de listra. Por isso que eu gosto desse material pra fazer meias, tá? E aqui nós temos, ó, 8 centímetros aproximados. Confesso pra vocês que não tá muito com 8 centímetros, mas pra mim já deu. Eu fiz 22 voltinhas, tá bom? Sem contar aquelas duas antes. Se a gente for contar total, eu fiz 24 voltas no total, sendo 2 iniciais e 22 de barra 2×2. Agora, que a gente anota essa informação, ela é importante para fazer o mesmo na outra meia, a gente vai começar o próximo passo. Então, a gente vai fazer assim, ó, preste atenção, mas é aproximado, tá, gente? Não precisa se preocupar. A gente vai voltar a tecer em ponto meia, então a gente vai fazer o primeiro, deixa eu melhorar esse foco, pronto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, opa, vamos lá, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e aqui, ó, é o 12º ponto da minha voltinha, que eu vou fazer 2 pontos juntos em meia. Essa é uma diminuição. Vamos repetir tudo de novo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui, ó. Vamos lá aqui pro 12º que eu faço 2 juntos em meia. Essa é a minha segunda diminuição. De novo, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse aqui é o número 12, vamos fazer junto em meia. Esta foi a minha terceira diminuição e agora pela quarta e última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu já vou fazer, ó, 2 pontos juntos em meia. Pronto. Assim eu espacei esses pontos, tá? Não precisa ser de forma perfeita. E eu tenho que ter um total de 44 pontos agora no meu trabalho, ok? Então, para um pouquinho, confere se você tem os 44 pontos. Se tiver, tá tudo ok. A gente vai agora continuar fazendo apenas carreiras em ponto meia. No caso, voltinhas, né, em ponto meia, nesses 44 pontos. Até que essa parte do nosso projeto, né, todo ele tenha 10 centímetros. Então, aqui, gente, é só você fazer voltinhas em ponto meia. Daquela forma que eu falei pra vocês anteriormente. Então, eu vou continuar até que as minhas voltinhas estejam prontas, mostro pra você. E também vou anotar quantas voltinhas eu dei, porque eu já tô fazendo de cabeça, já tô esquecendo. Então, deixa eu tricotar aqui. Já deixa um like nesse vídeo, se você ainda não deixou. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, isso é muito importante. E de compartilhar, gente, por favor, assim você mostra pro YouTube que o meu trabalho é legal, é gratuito, mais pessoas podem chegar por aqui. Você me ajuda demais, gente, de verdade, de coração eu peço esse minutinho de vocês, porque às vezes o pessoal vai embora, não deixa nem um likezinho, nem um comentário. Vai, por favor, não custa nada. E eu vou continuar aqui, ó, tecendo minhas voltinhas em ponto meio, combinado? Gente, olha só, voltei aqui. Eu fiz da carreira de número 24 a 29 em meia, tá? Pra ficar com essa parte aqui, que já tá chegando no calcanhar. Vamos medir? Ó, meu projeto está com aproximadamente 10 centímetros. Deixa eu deixar reto assim pra vocês verem, pera. Tá vendo? E o que eu vou fazer agora é na carreira número 30, a divisão do meu projeto. Para isso, eu vou recolocar todos os pontos na agulha, ó, ficou um círculozinho bonitinho. E eu vou contar do início do marcador. O marcador tá aqui, eu vou começar a primeira volta agora para divisão. Eu vou contar 22 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aqui eu vou separar os 22 pontos do início dos pontos restantes. Então, ó, desculpa, essa é a parte que vai ficar o calcanhar. Então, eu vou colocar aqui, só pra você ver que onde tá o lado verde, é a parte que a gente vai desenhar o calcanharzinho da meia. E essa outra parte aqui, que eu vou deixar de cor... Vou deixar sem nenhuma cor. Essa parte aqui é a parte de cima do pé. Então, se aqui fosse o calcanharzinho, a gente vai deixar essa parte de cima lisinha e agora a gente vai pra parte de baixo do pé pra fazer o calcanhar, pra ela fazer assim, ó. Tá péssimo nessa explicação, mas a gente vai ver, conforme a gente for tecendo, a peça vai literalmente ganhar formato. Vamos reinserir os pontos nas agulhas.
reposicionar aqui, ó, tá vendo? Vamos começar bonitinho o nosso trabalho. Então, eu vou reinserir os pontos, puxar, e a gente agora vai tecer só ponto meia, só nesses pontos aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, deixa eu tirar esse fiozinho aqui pra não atrapalhar você de entender. A gente vai fazer meia, ponto meia, na verdade, né? 1, 2, 3, fazer meia é ótimo. A gente também está fazendo uma meia, em ponto meia, que maravilha. Deixa eu melhorar esse foco, pronto. Então, eu vou fazer, naqueles 22 pontos que eu mostrei pra você, só neles a gente vai fazer meia. Então, a gente vai até o final deles. E aqui eu também vou contar quantas vezes eu vou fazer a saída e volta. Então, eu fiz até aqui, paro, deixa eu só marcar aqui, ó, fiz uma carreira, giro, falo carreira porque agora eu não vou fazer a volta, tá? Eu vou voltar, gente, só nesses 22 pontos, como se nada tivesse acontecido pro começo da voltinha. Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto tricô. Ué, dei ponto tricô? Sim, gente, ponto tricô, porque agora a gente não tá fazendo de forma circular, tá bom? Estamos fazendo ponto de malha. Então, aqui a gente vai fazer pontinho tricô na segunda carreira do meu calcanhar. Terminei, ó. Terminei não, mentira, ainda tem alguns pontinhos aqui escondidos, ó. Vamos seguir aqui. Quando você terminar, deixa eu marcar aqui qual carreira que é essa. Essa aqui é a carreira número 2 do calcanhar. A gente agora volta pro direito e a gente vai e volta, vai e volta. Só aqui, onde tá o marcadorzinho, tá? Porque eu preciso que essa parte tenha 5 centímetros. Então, eu vou continuar fazendo aqui, ó, meia até o final, avesso tricô e volto de novo. Essa parte pode demorar um pouquinho, então eu vou tecer aqui ida e volta, ida e volta. Conto pra você quantas carreiras eu fiz, combinado? Eu sou a Dei do site euamotricô.com.br, esse é meu filhote José, e a gente se vê num próximo passo a passo. Um abraço gigantesco e até lá!